Oi, eu sou a Milly e hoje vou comentar sobre o livro Tropas Estelares, de Robert Heinlein, um clássico da ficção científica. Confiram comigo, porque esse é um livro polêmico. Meu primeiro contato com a obra foi através do filme, que na época eu achei um pouco pobre. Digo, muita ação para pouca história, e menos ainda ficção científica. Depois, eu descobri que esse filme era adaptação de uma das grandes obras de ficção científica, um livro que também era considerado um tanto polêmico. John Rico, o protagonista da história, alista-se no treinamento militar por motivos fúteis, para afrontar seu pai, abrindo mão de um futuro garantido nos negócios da família. E para acompanhar seus amigos, mesmo sabendo que, caso eles fossem aprovados na seleção, eles não seguiriam na mesma turma. A primeira metade do livro é focada no treinamento violento do protagonista. Nada contra uma história dar ênfase no treinamento e desenvolvimento militar de um personagem. Em O Jogo do Exterminador, um livro que eu gostei bastante, o protagonista é uma criança, que também esteve em treinamento brutal em boa parte da história, praticamente durante todo o livro. Mas ali havia uma sagacidade e um tipo de rebeldia do protagonista. Havia também um claro desenvolvimento pessoal dele, e não apenas promoções. Já Tropas Estelares me lembrou muito aqueles filmes de cunho militar, onde os protagonistas sofrem violência gratuita no seu desenvolvimento, apenas para depois se orgulharem de terem passado por essa etapa. Na época em que se passa a história, a civilização terrestre está acostumada a guerras, e a sociedade organizou-se desse modo. Há no livro uma longa defesa de um tipo de Estado militar, onde apenas estes, os militares, possuiriam o direito de eleger governantes. Teoricamente, esse tipo de organização, com fundamentos militares, garantiria a escolha de representantes que realmente buscariam o melhor para a sociedade. Sei. Em tempo, o mundo apresentado é globalizado, com personagens provenientes de diferentes partes do mundo. John Rico, por exemplo, como o nome já indica, tem ascendência latina. Durante o treinamento, o planeta inicia uma guerra sangrenta contra uma civilização cujos membros organizam-se como insetos e de fato se parecem com insetos gigantes. Eles organizam-se em operários inofensivos, soldados agressivos e uma classe superior raramente observados. É uma guerra dura, sem indicação clara de quem estaria vencendo. A destruição de Buenos Aires foi um marco importante na história, pois levou à união da humanidade, que a partir daí concentrou todos os esforços em um último ataque, talvez decisivo, contra uma colônia desses insetos. Para mim, o protagonista John Rico foi um pouco fraco, desde a sua motivação para prestar serviços militares, quanto no seu treinamento e avanço na carreira. Não acho que ele tenha progredido tanto pessoalmente. Por isso, além do incômodo com a ênfase no treinamento rigoroso e a defesa de um Estado militar, para mim, a pior parte do livro foi o reaparecimento do pai de Rico na porção final do livro. Viúvo, ele também resolveu alistar-se e seguir a carreira militar do filho, pois no fundo ele envergonhava-se de ser apenas um civil. Isso me pareceu bem descabido. Enfim, Tropas Estelares é uma leitura por vezes incômoda, mas tem uma história decente. Eu dou 3 almofadinhas para ele. Tenho que reconhecer também que essa foi uma obra muito importante na história da ficção científica, pois foi com ela que o subgênero militar ganhou mais espaço. Deste ramo, eu também li O Jogo do Exterminador e Guerra Sem Fim,
gostando mais destes. Talvez porque o final destas histórias seja uma defesa da paz, expondo a insensatez da guerra, enquanto Tropas Estelares promove uma espécie de defesa da violência, da supremacia do mais forte? Como eu comentei, esse foi um livro polêmico, com leitores amando ou odiando a obra. Mas Heinlein escreve muito bem e consegue manter o leitor preso na história até o fim. Provavelmente motivado por essa polêmica, Robert Heinlein deve ter se apressado para tirar da gaveta uma outra obra importante sua, Um Estranho em uma Terra Estranha, que estava parada há quase uma década e que traz uma mensagem completamente diferente. Bom para ele, pois ambas foram ganhadoras do prêmio Hugo. E vocês, o que acham? Estou curiosa para ver os comentários de vocês. Nos vemos no próximo vídeo de Heinlein. Até!